Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que nos acompanha. Parabéns, vereadora Silmara, por sua fala. E nesse mesmo teor de direitos humanos, eu também quero trazer alguns temas aqui na manhã de hoje. Direito fundamental à vida, à liberdade. Desde 2010, segundo a ONU, o direito humano ao acesso à água potável, água limpa. Direito esse que não tem sido garantido em Blumenau, infelizmente. Senhores vereadores, a gente acaba se tornando repetitivo. Esse tema, ele é recorrente em nossa cidade. No último verão tivemos uma situação calamitosa de falta d'água generalizada e o problema amenizou, de certa forma, mas ainda há muitos relatos de falta de água na nossa cidade. E eu fico surpreso, vereador Tuca, porque já trouxemos aqui o presidente do SAMAI para conversar uma vez, duas vezes, a gente já promoveu audiências públicas, a gente já fez requerimentos, indicações, a gente fez questão de afirmar que este parlamento é parceiro da autarquia para aquilo que for necessário e que seja garantido o acesso fundamental à água limpa e tratada nas torneiras da nossa população. E a gente não consegue garantir o acesso à água. A gente teve notícias de que será construído em Blumenau a ETA 5, um projeto de mais de 26 milhões de reais na região do bairro Salto do Norte. Muito bem-vindo, por sinal, esse investimento, só que é um investimento de médio prazo. O que a gente tem a oferecer à nossa população que clama por água de qualidade hoje? Eu apoio a construção dessa nova ETA. Inclusive, vereador Tuca, entendo que deveria ter sido construída em caráter emergencial, porque Blumenau não tem coleta e tratamento de água para a envergadura da cidade que é. A gente tem uma ETA sucateada na Rua Bahia hoje, que vai passar por melhorias, só que a gente está falando de projetos estruturantes, e vai demorar para esse projeto estruturante sair do papel. A gente está falando de, se tudo der certo, um processo licitatório que se conclui nos próximos meses, e depois 10 meses de obra. Ou seja, esse verão, que se avizinha, vai ter problema de falta d'água novamente. Concedo a parte ao vereador professor Gilson. Ouçam a parte, vereador Gilson. Vereador Diego Nazato, eu estava na segunda-feira ouvindo a entrevista do presidente do SAMAI e dando diversas desculpas, obra na 470, enfim, estão levando uma sorte porque a temperatura baixou, porque a gente sabe que se a temperatura subir novamente vai ter de volta a falta d'água, mas eu gostei de uma parte em que ele falou, uma meia-verdade. Ele disse e assumiu publicamente na rádio, e tem isso gravado, uma meia-culpa do governo, uma meia-culpa do SAMAI. Eu não digo que é uma meia-culpa, é uma total culpa. E pelo menos agora estão, depois de tanto a gente bater nessa casa aqui, eu, você, o vereador Tuca, outros vereadores aqui, na questão do investimento, que faltava investimento, eles já estão começando a fazer uma meia-culpa, né? Mas a culpa é total deles. Deixaram de investir por muitos anos e agora vão fazer esse investimento a toque de caixa, de forma rápida, que com certeza não vai resolver tão rapidamente. Por que não fizeram nesses 8 anos que estavam no governo? Não fizeram porque são incompetentes, né? Não souberam fazer injeção. Obrigado, professor Gilson. Concedo a parte ao vereador Emanuel Santos. É a parte, o vereador Tuca. Vereador Diego Nazato, cumprimento pelo seu pronunciamento e faço aqui musculatura às bem colocadas palavras do vereador professor Gilson aqui, que muito bem resumiu. Eu só vou acrescentar algumas situações. Eu me recordo em 2020, quando o prefeito Mário Hildebrand se elegeu e deu a primeira entrevista nas mídias sociais. E ele disse que o governo dele seria um governo de 4 anos. E não sabemos nós que não existe governo de 4 anos. Governo somente de curto prazo. E aí está a consequência. Porque um governo tem que ser de curto, médio e longo prazo. Inclusive na questão do fornecimento de água. Água potável para a população. Hoje nós ainda recebemos demandas da população que não tem água, que as pessoas não têm coragem de ir para suas atividades semanais, porque final de semana não chegou água, principalmente na região norte. Então falta gestão, falta planejamento do atual governo. Infelizmente não dá mais tempo, mas precisa ser tomadas devidas precauções para que no verão a população não fique sem água novamente. Parabéns pelo seu pronunciamento. Senhor presidente, concedo mais a parte do vereador Carlos Wagner e Adriano Pereira. Vamos ouvir em a parte o vereador Alemão e também o vereador Adriano Pereira. Nazato, é triste, a gente fez as 2 audiências, chamamos o que precisava ser feito com a história da água,
Mas o que me deixa mais triste ainda é que nós estamos pagando juros já de 1 ano e pouco, do Von Platta, né, que são 50 milhões de dólares aí, e nós não tínhamos projeto. E agora, de repente, nós vamos fazer uma ETA num local que onde eu tenho problema no outro lado, que sempre a falta d'água é problema de turbidez. Né? Então eu vou construir do outro lado do rio, porque no lado de cá do rio não tem problema de turbidez. Né? E vou fazer um investimento de quanto? 25 milhões, num lugar que pega enchente, que quando chega a 12, 13 metros, acabou-se, não tem água para produzir. Então assim, ó, é lamentável, tá? Espero que isso ainda dê tempo de consertar. Vereador Diego, quero acrescentar um pronunciamento. Esse final de semana, de novo, inúmeras famílias nos procuraram, de novo, a falta de água. Falta de água em Dona Edith, falta de água na rua tal, na outra rua, na outra comunidade, enfim, e essa situação se arrasta. E repito aqui que eu já cansei de falar, nós aprovamos empréstimos, financiamentos, projetos, e a gente não está vendo as obras, as melhorias, os investimentos no sistema de abastecimento de água da cidade, novos reservatórios, novas estações de captação, de tratamento, enfim, aquilo que precisa ser feito, né? Pelo contrário, não estão conseguindo nem limpar e roçar as áreas que são do SAMAI. Lá no início do bairro Velha Grande tem uma área que eu pedi para fazer a roçada, disseram que só tinha uma roçadeira e estragou. Nem uma roçadeira não tem lá para fazer a roçada daquela área do SAMAI, que está caindo o capim-elefante na rua Franz Miller e caindo onde faz rumo com os vizinhos sobre as casas. Um absurdo, uma vergonha. Parece que a coisa está falida, está quebrada, não sei, mas o dinheiro entra todo mês e não é pouco, o povo paga, né, para ter água na torneira e não tem. Até quando essa novela do SAMAI no nosso município? Até quando? Obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, por conta dos apartes, mais 3 minutos. Concedo mais 3 minutos pelos apartes. Obrigado, senhores vereadores. E vereador professor Gilson, eu percebo que a atual gestão da cidade, ela não é uma gestão que chegou de supetão. A gente está falando de um prefeito há 6 anos exercendo essa função e que estava como vice-prefeito nos 2 anos anteriores, e assim vai indo. Então a gente não tem um problema de hoje de uma gestão que pegou tudo de repente. Essa gestão sabia do que acontecia porque fazia parte dos governos anteriores. E eu falo com muita tranquilidade que não foram feitos os investimentos estruturantes que eram necessários porque não dá voto. Não dá voto. É um velho conhecido da nossa população. Tubulação, aquilo que vai debaixo da terra, ninguém vê. Só que quando falta água na torneira, aí sim. E o que isso indica? Que ao longo das últimas décadas, o nosso sistema operou dentro do limite para garantir o básico do fornecimento de água e garantir os votos. Daí sobra grana para alguma outra coisa, por exemplo, um cargo comissionado a mais dentro da autarquia. Porque o SAMAI passou por inúmeros escândalos de corrupção e eu tenho certeza que se não tiver mudanças, vai continuar tendo escândalos de corrupção. Todos os anos a gente ouve falar de algum escândalo relacionado ao SAMAI, porque não basta só ter a falta de água de qualidade, tem que ter escândalo também. É uma vergonha. Eu, como representante do Poder Legislativo, me sinto de mãos amarradas, porque recebo mensagem da comunidade e sempre esbarro nessa prerrogativa de só fiscalizar e não conseguir colocar atrás das grades pessoas que têm as mãos sujas com o dinheiro da corrupção e que não entregam um serviço de qualidade. Mas como nem tudo é ruim, eu quero aproveitar para agradecer a gestão da cidade que deu encaminhamento e está no Tribunal de Contas o processo de concessão do nosso terminal rodoviário. Espero que todo esse trâmite burocrático passe o quanto antes e a gente possa ter, na rodoviária da nossa cidade, gestão privada o quanto antes. Porque, da mesma forma, não recebeu investimentos. 44 anos desde a entrega da nossa rodoviária e a gente tem um ambiente preso no passado. Fiz vídeos denunciando a situação de abandono, a falta de equipamentos modernos para servir a população com a qualidade que ela merece e infelizmente não aconteceu. Então espero que com esses mais de 140 milhões que a iniciativa privada deverá aplicar em investimentos e na gestão do espaço por mais de 30 anos, a gente consiga ver esse terminal totalmente revitalizado e oferecendo serviço de excelência como a nossa cidade merece. Na visita que fiz a última vez para o terminal rodoviário, fiquei espantado com a qualidade da água naquele curso d'água que tem ali no entorno, um esgoto a céu aberto, e vou fazer encaminhamentos para verificar de quem é a responsabilidade por aquela poluição e se existe conivência do poder público, porque é necessário garantir que o despejo dos resíduos da comunidade seja enviado da maneira correta, seja por uma fossa séptica ou não, porque se existe esgoto sendo lançado in natura naquele local, não pode existir conivência dos órgãos fiscalizadores da nossa cidade. Espero que sejam tomadas providências nesse sentido. Obrigado, senhores vereadores.